Queridos, abramos a palavra de Deus no Salmo 69. Ó Deus, salva-me, pois as águas sobem até o meu pescoço. Atolei-me em lamaçal profundo, onde não se pode firmar o pé. Entrei nas profundezas das águas, onde a corrente me submerge. Estou cansado de clamar. Minha garganta secou-se. Meus olhos desfalecem de tanto esperar pelo meu Deus. Aqueles que me odeiam sem motivo são mais do que os cabelos da minha cabeça. São poderosos os que me procuram, os que procuram destruir-me, os que me atacam com mentiras. Por isso, tenho de restituir o que não extorqui. Ó Deus, Tu conheces bem minha insensatez e minhas culpas não te são ocultas. Não fiquem frustrados por minha causa os que esperam em Ti, ó Senhor dos Exércitos. Não passem vexame por minha causa os que Te buscam, ó Deus de Israel, porque por amor a Ti tenho suportado afrontas. Meu rosto se cobriu de vexame, tornei-me um estranho para meus irmãos e um desconhecido para os filhos de minha mãe. Pois o zelo pela Tua casa me consome, e as afrontas dos que Te afrontam caíram sobre mim. Quando chorei e jejuei, isso se tornou motivo de insulto. Quando me vesti de pano de saco, fui alvo de zombaria. Aqueles que ficam na entrada da cidade falam de mim e sou objeto das cantigas dos bêbados. Nós leremos até aqui. Queridos irmãos, o Salmo 69 é o salmo mais citado no Novo Testamento. Nós encontraremos Jesus na cruz recitando parte deste salmo. Nós encontraremos os apóstolos recitando versos desse salmo para justificar o zelo de Jesus pelo templo. Nós encontraremos a justificativa para a razão da maldição do terreno onde Judas se enforcou. É o texto mais citado, Romanos cita, Apocalipse cita, o Evangelho de João cita, Mateus cita, é o salmo mais citado no Novo Testamento. Segundo lugar, é um salmo que mostra para nós que Davi, um homem segundo o coração de Deus, ele passou por experiências amargas e terríveis de sofrimento e dor. E Deus não o poupou do sofrimento. Se o tivesse poupado, nós não teríamos um salmo como esse. Podem imaginar Israel cantando no culto este salmo? Lembrem-se que os salmos, eles eram o cantor cristão dos judeus. Aqui nós temos a letra que era cantada, são 150 hinos. A música nós não temos, mas temos a letra. Esse salmo era cantado. Então vejam o conteúdo dos louvores de Israel comparado com alguns cânticos que são pobres, cheios de repetição e que não dizem nada, absolutamente nada. Em terceiro lugar, está escrito no livro de Atos que Deus, o Espírito Santo, pela boca de Davi, então Davi também foi profeta, e o Espírito Santo o usou para que ele falasse. E Davi, ao descrever toda a sua dor e aflição, e ao registrar isso para louvar a Deus com a sua dor, essa palavra se tornou a eterna palavra de Deus. Portanto, Deus usou a sua dor para nos tocar. Eu tenho dito
Quantos salmos eu leio e eu digo, parece que eu escrevi esse salmo. Ele retrata com tanta fidelidade o que eu sinto, palavra por palavra, parece que fui eu quem escreveu esse salmo. Por quê? Porque a cultura muda, tecnologias não tinham o tempo de Davi, mas o ser humano não mudou. As angústias que nos maltratam, que nos oprimem, que nos deprimem, são as mesmas. Os problemas pelos quais passamos são basicamente os mesmos problemas que eles passaram. E nós precisamos aprender com eles, como eles reagiram diante da dor aguda, como se comportaram, como reagiram diante do sofrimento, e tomar esses homens como exemplo de paciência e de perseverança diante do sofrimento. Vamos, então, considerar o Salmo. O Salmo começa, ó Deus, salva-me. Esse é o pedido. E Davi vai apresentar 7 razões porque ele pede a Deus para salvá-lo. Ele está pedindo, salva-me. Davi estava correndo grande e grave perigo. Davi estava numa situação terrível. Ele precisava de salvação. E ele está pedindo a Deus, Senhor, ó Deus, salva-me. Essa foi a petição. Essa foi a oração. Agora as razões para pedir a Deus para que o salvasse. Primeira, pois as águas sobem até o meu pescoço. É linguagem figurada. Já viram uma inundação? As águas não param de subir, já chegaram na cintura, elas estão subindo, já chegaram no pescoço, e elas vão afogar. E ele está dizendo, Senhor, salva-me, as águas sobem até o meu pescoço. Eu visitei um lugar na Baía de Guanabara, onde, bem na beira da Baía de Guanabara, e havia tipo uma caverna na rocha, e há dezenas de anos atrás, eles puseram barras de ferro chumbadas ali, botavam os presos ali, e a maré vinha subindo, e chegava ao pescoço, e eles se afogavam ali dentro, porque quando a maré acabava, eu me senti mal naquele lugar, ao pensar do desespero de tantas pessoas colocadas ali. E as águas subiram até afogá-los. E Davi está pedindo, salva-me, pois as águas sobem até o meu pescoço. Senhor, se tu não me salvares, essas águas vão me matar. Segunda razão, atolei-me em lamaçal profundo, onde não se pode firmar o pé. Um lamaçal assim, você é engolido. Quando você cai num lamaçal desse, você não consegue sair. É tipo areia movediça. Quanto mais você se mexe, mais você vai afundando. Como não tem base onde você fincar o pé para você poder tentar sair, você não se livra de um lamaçal. E ele diz, atolei-me. Nós já vimos carros atolados, não é? Metade da roda, a roda inteira. Mas tem como tirar. Esse lamaçal era profundo, não tinha nada embaixo. Portanto, ele seria tragado e morreria quando entrasse, não é? Quando chegasse na sua boca e no seu nariz, ele morreria ali, atolado naquele lamaçal. Terceira razão, entrei nas profundezas das águas, onde a corrente me submerge. Mais uma vez, a metáfora do afogamento. Entrei nas profundezas das águas. Se Deus não tivesse mandado o grande peixe, Jonas teria morrido. Por quê? Porque ele entrou nas profundezas das águas, onde a corrente o submergiu.
só foi salvo porque Deus teve misericórdia. Então, a quarta razão, salva-me, ó Deus. Por quê? Porque estou cansado de clamar. Minha garganta secou-se. Você já clamou, chorou, até ficar rouco, até a garganta ficar irritada, inflamada. Você já clamou, cansou de clamar e a garganta secou, não tem uma pequena gota de saliva. Davi está dizendo: Deus, me salva, porque eu estou cansado de clamar. Eu tenho clamado todo dia, o dia todo, e isso é decorrente já, às vezes, de anos, clamando, e eu já estou cansado de clamar. A quinta razão, meus olhos, Senhor, desfalecem de tanto esperar pelo meu Deus. Ele estava olhando para Deus, mas os seus olhos já estavam se fechando, desfalecendo, de tanto esperar a salvação, o socorro de Deus para aquele momento terrível de sua vida. A sexta razão, aqueles que me odeiam sem motivo. Jesus citou isso lá no Novo Testamento. Aqueles que me odeiam sem motivo são mais do que os cabelos da minha cabeça. Davi tinha muitos inimigos, eles o odiavam, e Davi admite que, sem motivo, ele não encontra razão. Ele está indignado e revoltado, porque ele não conseguia encontrar uma explicação para ser odiado, tão odiado como era. E ele também declara a sétima declaração: salva-me, ó Deus, pois são poderosos os que procuram destruir-me. São poderosos os que me atacam com mentiras, campanha de difamação, campanha de calúnia, para denigrir, para difamar uma pessoa e destruí-la com a língua e com a mentira. Estamos vivendo hoje a era da mentira, e as redes sociais e os meios de comunicação de massa são poderosos para destruir a imagem de uma pessoa, para que ela seja abandonada e rejeitada. E ele então declara: por isso tenho de restituir o que não extorqui. Ele estava sendo obrigado, ele não roubou ninguém, ele não extorquiu ninguém, mas diante da difamação e da calúnia de pessoas que afirmavam que ele havia feito isso, ele era obrigado a restituir o que ele não extorquiu. Os irmãos podem se colocar no lugar de Davi, vivendo um quadro desse. Você já viveu um quadro terrível desse jeito? Você já passou por isso? No entanto, Davi diz: ó Deus, tu conheces bem a minha insensatez. Embora ele estivesse sendo perseguido sem motivo, ele nunca tivesse extorquido ninguém, mas ele estava sendo obrigado a restituir, ele não encontrava razão para tanto ódio, porque não havia errado com ninguém. Davi sabe que é um pecador, por isso ele diz: ó Deus, verso 5, tu conheces bem minha insensatez. Davi não está dizendo que, ó Senhor, eu sou uma pessoa bobinha, eu sou uma pessoa inocente, eu fiz sem querer. Irmãos, quando Davi fala da insensatez, o Salmo 53 diz: o insensato diz no seu coração, Deus não existe. Provérbios 14 diz: toda mulher sábia edifica sua casa, a insensata, ela, porém, com as próprias mãos a derruba. Quando ele está dizendo: tu conheces bem minha insensatez, é essa insensatez. Porque quem destrói um lar
é insensato. Quem nega que Deus existe é insensato. Tem muito ateu prático, não nega que Deus existe, vive como se Deus não existisse. Então ele nega a existência de Deus. É esse tipo de tolice, de irresponsabilidade, de inconsequência. Davi foi algumas vezes insensato, não mediu as consequências, tomou decisões que gerou terríveis consequências para ele e para a família dele. Poderia dizer para Deus: Senhor, quem mandou aquela mulher bonita tomar banho pelada no terraço, sabendo que da minha varanda eu podia vê-la? A culpa é dela. Quem mandou ser bonita e tomar banho pelada? Ela não presta. Eu apenas fui tentado. Davi, ele não se justifica botando a culpa dos seus erros nos outros. Ele diz: tu conheces bem a minha insensatez, que fez com que eu agisse de modo errado, tomasse decisões erradas, fizesse coisas erradas, porque eu fui insensato, faltou-me bom senso, faltou temor a ti. Ele declara: e minhas culpas não te são ocultas, tu conheces os meus pecados, todo pecado gera culpa, toda culpa gera diante de Deus condenação. Então Davi, embora diga: eu sou odiado, eu sou perseguido, oprimido, eu não fiz nada contra ninguém, não há nada agora que me faça entender por que eu estou sendo tratado como eu estou sendo tratado. Mas ele disse: Senhor, diante de ti, eu sou um insensato, e eu sou um culpado. Agora, meus irmãos, Davi revela o seu coração pastoral, quando ele diz: Senhor, não fiquem frustrados por minha causa os que esperam em ti. Senhor, o que as pessoas estão fazendo comigo, ou o que eu fiz de errado, que aqueles que esperam em ti não fiquem frustrados. Quando você é crente, sofre, quando você passa momentos difíceis, outros vão dizer: se ele é tão fiel, está sofrendo, então eu fico frustrado diante disso. Como é que Deus está deixando isso acontecer com ele? Será que Deus não ama, não o protege? E ele está dizendo: Deus, os que esperam em ti não fiquem frustrados ao ver o meu sofrimento, não deduzam que o Senhor não é fiel. Ou se ele quis dizer: os meus erros, os pecados que eu cometi, eu te peço que aqueles que esperam em ti não fiquem frustrados por minha causa. Jesus disse: é inevitável que venham escândalos, mas ai daquele por intermédio de quem vem o escândalo. E é isso que ele está pedindo. Tu conheces, não fiquem frustrados por minha causa. Eu não quero ser pedra de tropeço para ninguém. Ele continua: ó Senhor, Deus dos exércitos, não passem vexame por minha causa os que te buscam, ó Deus de Israel, que aqueles que te buscam não passem vexame, vergonha. Você já passou vexame e vergonha quando alguém disse: é teu parente, é teu amigo lá da igreja, é corrupto, é mentiroso, é adúltero, e você passa vexame, você passa vergonha, porque aquela pessoa está dando mau testemunho, e você passa vexame. E Davi está dizendo que eles não passem vexame por minha causa. Não permita-me, Senhor, envergonhar ninguém, nem o teu evangelho. Agora ele apresenta para nós no versículo de número 7, que boa parte do seu sofrimento tinha a ver com a fidelidade dele para com Deus. Muitas vezes você sofre, não porque você pecou, mas justamente porque você está sendo fiel. No mundo de infidelidade, no mundo de gente distante de Deus, no mundo de pessoas que não querem saber de Deus, você passa como radical. Ele diz: porque por amor a ti tenho suportado afrontas.
Você tem suportado afrontas, gente que te humilha, que te calunia, gente que te difama, e você está suportando essas afrontas por causa de Deus. Às vezes é um vizinho provocador, e a tua vontade, não é se vingar e ir na casa daquela pessoa e dar no nariz dele, no olho dele, mas você suporta tanta coisa por causa do Senhor para não dar mau testemunho. Meu rosto se cobriu de vexame, tornei-me um estranho para meus irmãos e um desconhecido para os filhos de minha mãe. Ele não só estava sendo perseguido e desprezado pelos de fora, mas até mesmo dentro da sua casa e da sua família. Os seus irmãos, filhos de sua mãe, eles o tratavam como um estranho. Irmãos, coloquem-se no lugar de Davi. Você já sofreu nesse nível. Eu tenho certeza que todo mundo aqui já sofreu ou está sofrendo, mas nesse nível, com essa intensidade. Mas Davi, apesar de tudo isso, ele é um homem de Deus. E ele está diante do Senhor, e ele declara: pois o zelo pela tua casa me consome. Os apóstolos se lembraram do zelo de Jesus pelo templo, e citaram este salmo ao dizer: o zelo pela tua casa me consome. As afrontas dos que te afrontam caíram sobre mim. Deus disse para Samuel, Deus disse para Gideão: Samuel, Gideão, profetas, todo o mal que essas pessoas estão fazendo contra você, na verdade é contra mim. Por quê? Porque você está pregando a verdade. E toda essa reação antagônica deles para com vocês é contra mim que eles estão fazendo isso. Por isso ele diz: as afrontas dos que te afrontam caíram sobre mim. Então ele partiu para a guerra, e ele diz: quando chorei e jejuei, isso se tornou motivo de insulto. Alguém já debochou das suas lágrimas? Alguém já debochou do seu pranto? Você está orando e alguém fez pouco caso das lágrimas que você está derramando porque você está sofrendo? Tem gente que é capaz de insultar você dizendo: está chorando, né? Olha aí, está sofrendo, cadê o teu Deus? Ele não te protege, ele não te socorre. Insulto. Ele diz: quando me vesti de pano de saco, fui alvo de zombaria. O judeu tinha o costume para dizer: vejam por fora como eu estou por dentro. Se você vestir uma bela roupa, e eu já contei para os irmãos de uma amiga de seminário, que tinha noites que ela chegava lá toda produzida, parecia que ia para uma festa, e eu brinquei com ela, e ela me disse: Jorge, sabe por que às vezes eu venho assim? Porque eu estou tão triste, aí eu me visto muito bem, eu não quero que as pessoas me vejam, não saibam o que está acontecendo por dentro de mim. O judeu se vestia de pano de saco, para dizer: vejam como eu estou por dentro, ao me ver vestido assim de pano de saco por fora. Pega aí um saco de batata, de cebola, faz uma roupa e se veste, e anda assim pela rua, para as pessoas dizerem: nossa, está mal, está muito mal, não é só financeiramente não, interiormente. Aqueles que ficam na entrada da cidade, que eram os juízes, falam de mim, e sou objeto das cantigas dos bêbados. Os alcoólatras e os bêbados estavam cantando canções contra Davi, debochando dele. No episódio do golpe do seu filho, que ele teve que sair fugido, as pessoas debocharam dele, riram dele, porque Davi sabia que se ele ficasse, seu filho entraria em Jerusalém e o mataria. E ele teve que andar, ele teve que sair fugido, e muita gente debochou dele, muita gente riu dele. Muita gente está com você quando você está bem, quando você fica mal, aí as pessoas falam para você o que elas sempre pensaram, e nunca tiveram coragem de falar. É o que acontece com os bajuladores hipócritas. Mas quando você está vulnerável e precisando, aí falam, e você então descobre quem as pessoas são na hora da tua dor. E ele está dizendo que cantavam
de deboche. Por isso, no verso 13, ele volta a orar e ele diz: eu, porém, faço minha oração a ti, em tempo aceitável, no tempo de tu me aceitares e me ouvires. Ó Senhor, ouve-me, ó Deus, pela grandeza do teu amor, não por minha causa, não por minha fidelidade, não por nada, não há nada em mim. Eu não te peço o que eu te peço baseado em qualquer virtude que eu porventura tenha. Eu te peço, ouve-me pela grandeza do teu amor. O teu amor é grande, por causa deste amor que é grande. O meu, eu sou infiel, mas o Senhor é fiel. E ele diz: pela fidelidade da tua salvação, ouve-me. Ele não pede dizendo: eu tenho mérito, eu sou fiel, eu sou obediente, eu tenho feito a tua vontade. Davi pede para Deus ouvi-lo, baseado na bondade, na fidelidade, na grandeza do seu amor. Ele volta a orar dizendo: Deus, tira-me do lamaçal. Eu me atolei, eu estou atolado no lamaçal profundo, eu não posso firmar o pé, eu vou afundar, vou morrer asfixiado na lama. E ele está dizendo: tira-me do lamaçal, não me deixes afundar, que eu seja salvo dos meus inimigos, que eu seja salvo das profundezas das águas, como ele tinha dito: entrei nas profundezas das águas, onde a corrente me submerge. Ele continua orando dizendo: ó Deus, não permitas que a corrente de águas me faça submergir, nem que o abismo me devore, nem que a cova me engula. Linguagem figurada para descrever todo o mal, todo o perigo que ele estava correndo. E ele diz: ouve-me, Senhor, pois teu amor é grande. Mais uma vez ele reforça: o teu amor é grande, ouve-me, porque a grandeza do teu amor pode me alcançar. Quem ora se auto-justificando: Deus, eu sou teu servo, Deus, tu tens que me honrar, Deus, eu tenho feito tudo o que tu queres, não está orando conforme um servo de Deus. Um servo de Deus bate no peito e diz: tem misericórdia, me ouve por causa do teu amor e da tua fidelidade. Volta-te para mim pela tua imensa compaixão. Irmãos, aqui está uma oração de um homem que tinha um coração quebrantado e contrito, porque Davi disse: um coração quebrantado e contrito não desprezarás. Deus não despreza. E ele pede: não escondas do teu servo o teu rosto. Ouve-me depressa. Senhor, estou cansado de clamar, de clamar, de clamar. A garganta secou, fiquei rouco, ela inflamou, cansei de clamar, meus olhos desfalecem de tanto esperar a tua resposta. E ele está pedindo: ouve-me depressa, pois estou angustiado. Quando você toma uma injeção, você fica torcendo para aquela hora. É só 1 minuto, né? Ou meio minuto, mas parece 1 hora. Você senta na cadeira do dentista, não é? Quando ele vem com aquela broca, pronto. É pouquinho, mas parece uma eternidade. Quando você está sofrendo, o tempo, ele anda a passos de tartaruga. Quando está tudo bem, você: nossa, se passaram tantas horas, nem percebi, porque quando está bem, o tempo passa, você não sente. Mas quando você está sofrendo, cada dia parece uma eternidade. E ele está dizendo: ouve-me depressa, pois estou angustiado. Aproxima-te de mim e salva-me, resgata-me por causa dos meus inimigos. E Davi prossegue neste salmo, meus irmãos, dizendo: tu conheces minha humilhação, tu conheces minha vergonha, tu conheces o meu vexame, todos os meus adversários estão diante de ti. Porque Davi estava entregando um por um. Entregue para Deus. Deus sabe como deve lidar
com os seus adversários. Não se vingue, é tão difícil. Nós somos pecadores, a nossa tentação é retribuir, mas colocar diante de Deus: afrontas quebrantaram meu coração, estou debilitado. Esperei por compaixão, mas nada achei. Esperei por consoladores, mas não os encontrei. Agora, o que diz Mateus sobre a crucificação: deram-me fel para comer. Fel era produto de uma árvore venenosa. Tentaram envenená-lo. Deram fel com vinagre para Jesus, para ele morrer mais rápido e para amenizar naquela hora o seu sofrimento. E ele se recusou, porque aquele sofrimento intenso era o castigo de Deus sobre os nossos pecados. Por isso, quando ele morre, ao expirar, ele diz: Pai, está consumado, eu paguei a dívida da humanidade. Eu morri 6 horas pendurado numa cruz. Você corta um dedo, que dor. 6 horas agonizando, depois de uma noite inteira de tortura e de flagelo. O flagelo romano era um bastão com chibatas, com pedaços de couro, 5, 6 pedaços de couro, com lâminas afiadas na ponta. Quando batia, cravava nas costas, e quando puxava, arrancava, não só a pele, mas o músculo, os ossos, as costelas ficavam expostas. Quando alguém era submetido ao flagelo, Pilatos entregou Jesus para ser flagelado. E depois ele carregou uma cruz pesada. O quanto suportou. E durante 6 horas, agonizando, dores lacinantes pelos nossos pecados. E ele não aceitou o fel, muito menos o vinagre. Que a mesa deles se transforme em um laço. Davi pede: retribui, Senhor. Que a mesa deles, onde eles se sentam para comer, vire um laço que possa pegá-los. E suas ofertas pacíficas, que elas se transformem em armadilhas. Que os seus olhos se escureçam, para que não vejam. Faze com que o corpo deles trema constantemente. Derrama a tua indignação sobre eles, e que o ardor da tua ira os alcance. Davi está pedindo: Senhor, faz justiça, pesa a tua mão sobre estas pessoas, fique deserta a sua habitação. Esse texto é citado por Lucas para justificar que onde Judas se enforcou, aquele campo de sangue, fique deserta a sua habitação, e ninguém habite nas suas tendas, pois perseguem a quem afligiste, e aumentam a dor daqueles a quem feriste. Davi admite que, de alguma forma, ele também está sendo disciplinado por Deus. E se já não bastasse a disciplina de Deus, seus inimigos estão tornando aquele momento ainda pior. Aumenta o pecado deles e não lhes permitam encontrar absolvição no teu julgamento. Jesus está na cruz. Jesus conhecia esse salmo, e na cruz ele não ora como Davi, que pede a Deus para pesar a mão contra os seus inimigos. Na cruz, o Senhor Jesus orou dizendo: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Quando eu leio isso, eu me sinto um verme, porque quando me fazem mal, eu tenho vontade de me vingar. E quantas vezes já pedi a Deus para devolver em dobro o mal que me fizeram. Mas o Senhor nos ensinou a orar pelos inimigos e a fazer o bem aos que nos fazem mal. Irmãos, é um desafio ser um autêntico cristão, um legítimo seguidor de Jesus Cristo. Davi prossegue: sejam riscados do livro da vida. Deus
corta eles, tira lá do livro. Se eles estão registrados no livro da vida, que Moisés já tinha citado, ele disse: se o Senhor vai destruir o seu povo, se o Senhor não for conosco, então risca o meu nome do livro da vida. Eu prefiro morrer do que ir sem a tua companhia, a tua vitória. Eu, porém, estou aflito e triste, ó Deus, que a tua salvação me ponha em um alto refúgio. Você já orou esse salmo? Você já esteve tão triste, abatido, desesperado, e você não tem palavras, e você leu, você se ajoelha, e você lê esse salmo, e ele é a sua oração? Você já teve a experiência de orar os salmos? Faça isso, você verá quão poderosa a sua oração será. E o salmo continua, queridos irmãos, com Davi compartilhando toda a sua dor. Eu termino dizendo: imaginem se Deus tivesse poupado de Davi de passar por isso. Como eu teria conforto hoje? John Bunyan, 12 anos preso, ele se confortava lendo os salmos. Os autores, os apóstolos, citaram esse salmo, tão identificados com tudo o que aconteceu. É um salmo messiânico. Davi originalmente falou de si, mas Jesus e os apóstolos entenderam que, como profeta, o Espírito do Senhor falava por intermédio dele. E aqui nós temos um salmo que fala do Messias. Por isso Jesus abriu o entendimento, o Cristo ressuscitado, para que eles entendessem o que estava escrito a respeito dele nos salmos, na lei e nos profetas. Salmos messiânicos. Portanto, você louva a Deus pela palavra, você agradece a Deus ter nas mãos as escrituras sagradas, ou você deixa a sua Bíblia empoeirada e não lê a palavra e não se abastece. Jesus na cruz cita o Salmo 22, Pai, Pai, por que me desamparaste? Um poderoso livro que o Filho de Deus crucificado citava. Quando tentado no deserto, citou as Escrituras Sagradas de cor. Terá vezes e ocasiões que você não vai ter uma Bíblia na mão, mas você estará sofrendo tanto. Mas se você decorar as Escrituras, naqueles momentos você poderá recitá-las. E elas serão uma arma poderosa para te confortar e te consolar. A palavra de Deus. Faça como Davi, ore: Senhor, salva-me. Descreva para ele tudo o que está lhe acontecendo, tudo o que estão fazendo com você, toda injustiça, todo o mal que estão lhe fazendo, e se preocupe como Davi se preocupou, em não se tornar uma pedra de tropeço. Ele preferiu sofrer afrontas do que dar mau testemunho. Se você entrou hoje aqui sem Deus e sem salvação, se você ainda não entregou o seu coração nas mãos do Filho de Deus, se você tem protelado a aceitar a Cristo como seu Senhor e Salvador, eu quero convidar você agora a entregar sua vida a Jesus Cristo e a convidá-lo para perdoar os seus pecados, salvar você. Davi pediu salvação. Você tem inimigos. Os inimigos de Davi eram mais numerosos do que os cabelos da sua cabeça, pois você também tem inimigos, demônios, o próprio diabo. Você tem inimigos, pessoas que querem te fazer mal. Você tem inimigos, os desejos do seu próprio coração. Peça salvação. Mas não ore dizendo: eu mereço, eu sou digno, eu sou fiel. Você não é nada, eu não sou nada. Toda oração é baseada na grandeza do amor de Deus,
na fidelidade, na compaixão e na bondade de Deus. Se humilhe diante de Deus, entregue seu coração a Cristo, para ser salvo nesta noite pela graça, por meio da fé. E você que está sofrendo, entregue seu sofrimento. Tome Davi como exemplo de paciência e de perseverança diante do sofrimento. Davi não desistiu, Davi não jogou a toalha, Davi perseverou. Os outros salmos mostram todas as grandes vitórias que Deus lhe deu. O Senhor é contigo. Abaixe a sua cabeça, feche seus olhos, ore. Entregue seu coração a Jesus. Se você já entregou, se você está titubeando no sofrimento, peça misericórdia, peça perseverança, peça paciência para não desistir. Não desistir de lutar contra pecados. Não desistir de lutar pela sua família. Não desistir de orar por pessoas ímpias, amigas que são perdidas e não querem Cristo. Peça a Deus perseverança e paciência.